Fala galera, estamos aqui de volta, né? E aí galera, boa noite. Mais um episódio aí do nosso podcast Papo de Obra, com a nossa querida amada Ilustríssima. Silvia Nelson. A falta de respeito. A gente tá brincando, ela é a nossa pastora aqui da nossa É isso igreja aí. aqui, Anglicana Amor Pipa. Pode se apresentar, jovem. Pode se apresentar, jovem. Eu me chamo Silviane. Atualmente tenho ajudado aqui na igreja, né, junto com meu esposo. O gato que está Fazemos atrás das parte da igreja anglicana. A anglicana é a nossa casa e juntos, eu e o meu esposo lideramos, também juntamente com a família, porque nós consideramos a nossa igreja como nossa família. câmeras. É isso aí. Hoje a gente vai mostrar a Silviane de uma forma que você nunca viu antes. É verdade. Misericórdia. Não, primeiramente, eu acho que muita gente tem curiosidade, porque eu particularmente tenho curiosidade sobre isso e eu nunca perguntei porque eu não tenho tanta intimidade. Mas eu queria saber, Realizou e aí quando Silviane, foi. como foi e quando foi que você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus com 18 anos. Olha. Já passei a vida, né, a juventude só na misericórdia. Não vamos dizer quanto tempo foi isso. Mas eu conheci Jesus com 18 anos através de uma amiga minha. E, na verdade, foi uma época muito complicada, porque eu era muito ligada às coisas do mundo, né? Sim, entendo. Então, eu fazia muitas coisas. Eu vivi realmente a minha juventude Uhum. de uma forma que me afastava de Deus. Sim. Só que na época eu não tinha consciência nenhuma sobre isso, né? Sobre o mundo aquele estava correto. É. Isso. E aí, através de uma amiga minha, ela me convidou para ir no culto. E eu senti, na verdade, foi várias sensações. Sim. Mas aí eu senti uma vontade muito grande de realmente entregar a minha vida para Jesus. E a partir daquele momento, entender que ali tinha uma transformação. E eu senti aquilo muito forte, mas eu tinha muito medo. E algo que mexeu muito comigo foi que naquele momento eu falei assim, Ju, eu tô com muito medo. Aí ela falou pra mim e falou assim, eu tô com você. Então vamos junto que eu tô com você, a estrada é com você. E é isso. E aí naquele momento eu senti força, eu senti o amor de Deus através da vida dela, porque foi ela que me alcançou. Sim. Né? Ela é como a gente sempre fala, né? Alguém tem que doar o seu tempo para outra pessoa para apresentar Jesus. Então ela doou o tempo dela, né? Ela teve muita paciência comigo porque eu era chata. Eu era aquela pessoa que, tipo assim, se ela chegasse para falar comigo, qualquer pessoa, Uhum. sobre Deus, já era... eu já ficava assim, ó, né? Já engolia com o olho, né? Assim, pelo amor de Deus, não venha não. Mas ela, porque eu era ligada, muito ligada Uhum. às coisas do mundo, né? E aí, a partir do momento, foi daquele momento que eu vi a minha vida se transformando. Sim. Apesar que foi um processo muito longo. Mas, tipo, tu foi receptiva de primeira, tipo assim, ela chegou. E aí, Silviane, eu quero ir pro culto hoje e eu quero que você vá comigo. Aí tu recebeu do primeiro ou foi com alguns convites? Alguns convites, entendeu? Ela teve que realmente me cozinhar, sabe? Uhum. Sim. E ali, aos pouquinhos, foi um processo, como eu falei para vocês, foi um processo, né? Então, para ela, eu tenho certeza que foi difícil, mas para mim, eu estava vivendo aquilo tudo, né? Assim, estava vivendo aqueles momentos ali, né, que me afastavam de Deus, e eu entendia que aquilo era certo, que eu podia fazer, não tinha problema, né? Sabe quando a gente normaliza o pecado? Sim. E a gente começa a normalizar o pecado, achando que aquilo é para a nossa vida, que aquilo é algo construtivo. E eu mal sabia que o que realmente ia construir a minha vida por inteiro seria Jesus Cristo. Sim. Né? E aí foi aquele momento que eu tive um real encontro com Deus. E decidiu dar uma chance, né, também. Porque tem gente que fala assim, eu sempre vi de um berço cristão. Tem muita gente que fala isso, né? E é sempre mais fácil, mas pra tu veio de um berço cristão, não. Não, né? E aí é interessante porque muitas vezes, por não ter nascido num berço cristão, a gente começa a valorizar o processo. Sim. Tá entendendo? Muitas vezes existem pessoas, como eu me perguntei, assim, meu Deus, por que eu não te conheci antes? Uhum. Mas eu sei que todo o processo, até eu conhecer Jesus, mesmo que tenha sido com 18 anos, me serviu muito para me moldar.
entendeu? Para minha maturidade, para o meu crescimento, para que eu entendesse que, apesar de tudo aquilo que eu vivi, o amor de Deus estava sobre a minha vida. Eu acho que isso é uma parte importante, porque, tipo assim, tem gente que nasceu no berço cristão e sempre viveu com Jesus, então ele não sabe como é meio que tá assim Deus, por mais que Sim, ele, tipo, exatamente, ele tá assim, exatamente. ele não sabe Pode exatamente. crer. Mas, por exemplo, o meu caso, eu passei a minha vida, assim, eu nunca fui de estar no mundo, mas tipo, eu também não tinha um relacionamento com Deus. Só que eu sabia de como era eu viver e ter que fazer tudo por mim mesmo. Às vezes as pessoas associavam que eu era uma pessoa forte, então que eu não necessitava de ajuda. Então, quando eu necessitava de ajuda, às vezes estava muito cansado, era eu e eu. Se não, eu estava cansado, às vezes estava lá no fundo do poço, mas como não tinha ninguém, era só eu sozinho. Então, eu meio que sei como é passar por tudo sozinho e depois descobri que como é passar com Deus e com Jesus. Então, eu sei que, com toda certeza, é melhor que estar com Ele. Verdade. E eu consegui, tipo, isso vivendo sem Ele. Então, eu acho que, às vezes, umas pessoas que cresceram num berço, às vezes é até bom. Eu não estou dizendo que tipo, você se afasta de Deus, mas às vezes eles não conseguem ver, não conseguem valorizar porque eles nunca viram como é difícil. Verdade, verdade. Você tá E sozinho. pra você que chega de fora, né? Vem de fora pra poder entrar, e é muito diferente, né? Porque você se sente único, né? Que é uma coisa que você nunca passou. Eu tenho uma outra pergunta sobre isso. Como os seus pais não eram, como foi como eles receberam isso de você estar começando a ir para a Processo de igreja? É, aceitação. minha mãe, assim, ela, eu não sei como falar isso, mas foi tranquilo, Ah, mas em alguns momentos que quando eu comecei a viver com Cristo, né, aquele processo de transformação, tinha alguns momentos que a minha mãe pode ser também por falta de entendimento, em algumas situações, né, ela não agia de uma forma de apoiar, né, apoiar. sim, sim. Mas ela sim. nunca me pediu Aham. de falar assim, você não vai para a igreja. Ela sempre, não, vá. Eu nunca teve isso, não. Mas os meus pais, em algum momento tinha essa questão do confronto. Mas é super compreensível. Sim. Porque para quem não conhece, né, olha para o outro e pergunta, como assim? Que transformação é essa? O que está acontecendo? Porque eles já normalizaram a vida que tu tinha antes. Né? Isso, normalizaram, exatamente. E aí, quando o Espírito Santo começa a agir, é óbvio que começa a haver uma transformação. Tá entendendo? Começa a haver uma transformação. Sim. E aí, realmente é um processo. Pode crer. Entendeu? E adiantando um pouco mais a história, como é que tu fala um pouco da tua profissão, o que tu trabalha hoje? Tu trabalha com o que hoje? Hoje eu sou professora. Eu só queria apontar uma coisa, rapidinho. Não, porque eu acho importante sobre esse desafio que você falou, que eu acho que eu passei por isso, às vezes ainda passo, mas eu acho que todo jovem, assim, adolescente, quando toma a decisão de aceitar Jesus e às vezes não tem um apoio da família, ele fica meio nisso. Por exemplo, ele está se esforçando para estar em comunhão com Deus, só que tipo, as pessoas da família dele, as pessoas meio que representando da família não apoiam, é um certo desafio para ele. Então ele entende que de certa forma é normal isso. Sim. Assim, você está fazendo o certo, o correto, e um momento quando Deus tocar ao coração tipo dos seus familiares, ele vai utilizar você. E como ele vai utilizar você? Você vai ser um exemplo para ele. Porque isso da pessoa aceitar Jesus tem um momento individual para cada pessoa, mas a única coisa que você pode estar fazendo é ser um exemplo dele, ser mais semelhança aqui. Mas pode continuar. Sim, tu é professora, mas tipo, tu sempre pensou em ser professora? Foi uma coisa que sempre teve na tua mente? Tia ou Silviane. foi se descobrindo? Muito doido, né? Mas, Quer ver agora a história. mas eu sempre trabalhei. Quando eu Ah. comecei a trabalhar, eu tinha esse entendimento, que eu vou trabalhar, vou pagar minha faculdade, vou... Né, Então foi bem precoce, né? Foi. Eu saí do ensino médio e Sim. fui direto para a faculdade. Tinha 2 empregos? Já? Já, meu Deus. E aí, pra mim, tipo assim, eu tinha esse entendimento, né? Eu vou trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Sim. Então, eu passei, gente, vocês não têm noção, por muito perrengue. Ixi, imagina. Muito perrengue. Inicialmente, Se você quiser, pode citar. Não pode citar todos, não, mas um mais simplesinho pra gente se Simplesinho aí, pro situar. pessoal saber. inicialmente eu não iria fazer para letras. Né? Sim. Formada. Eu sou graduada em letras. Sim. Português e literatura.
Mas, inicialmente não. Inicialmente eu ia fazer para biologia. Hoje eu... Né? Talvez. Mas, engraçado, hoje eu não me vejo. Uhum. Mas como assim? Eu queria ser bióloga. Nada contra os biólogos. Eu comecei a estudar biologia. Mas O Rodolfo nada também vem contra. das faculdades do mundo também. Eu achei isso ofensivo, continua. Mas nada contra os biólogos. Eu acho incrível. Conheço pessoas maravilhosas que são biólogos, tá certo? Uhum. E biólogas também. Mas aí, a opção por letras, pra ser sincera, foi porque o dinheiro que eu ganhava não dava pra pagar. Pagar a biologia. E aí a mulher, eu fui fazer a inscrição, né? Eu fiz a prova, passei e tudo mais, fui fazer a inscrição. Aí a mulher falou assim: você quer fazer. Qual é o seu curso? Eu, bióloga. Ela falou o preço. Eu falei assim: não é. Então, não é esse Eu acho mais. que eu me enganei. Eu não vou dizer, tem um amigo meu que quando ele foi fazer faculdade, ele é muito engraçado. Ele chegou lá na faculdade de Natal e ele queria fazer faculdade e tudo mais, mas ele não sabia ao certo o que queria fazer. Aí ele chegou lá na mulher já no curso, ela perguntou: qual curso você quer fazer? Aí ele perguntou: qual é o curso mais barato? Aí ela falou: não pode ser assim, você não pode escolher uma faculdade assim. Mas qual é o mais barato? Porque eu gosto do mais barato. Eu fui mais ou menos isso, né? Mas, gente, olha. Uhum. Quando eu fiz a inscrição, ela falou letras, eu vou fazer letras. Né? A minha família inteira, assim, praticamente são todas professores e professoras. Uhum. Alguns, mas é mais mulheres, né? Sim. E assim, eu sempre admirei. Mas eu não sabia que eu tinha essa aptidão para ser professora. Hoje eu sou apaixonada. O que eu amo fazer é dar aula do ensino fundamental 2. Sexto ou nono ano. Sou Sim. apaixonada. Assim, eu sei que a cabeça dos jovens hoje é meio, né, Uhum. complicado, né? Precisa realmente enfim. Experiência. Mas eu sou apaixonada. Então, assim, foi complicado Uhum. inicialmente. Quando eu iniciei a faculdade, eu fiquei me perguntando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu lembro que a minha primeira aula foi de latim. Eu disse: Jesus, Não quero mais chega não. aqui. A mulher começou a falar. E aí não é pra mim, gente. E aí eu passei praticamente uma semana ou mais de uma semana pra aceitar que eu estava ali, que ali era o novo, porque Uhum. o novo assusta. Verdade. Com certeza, tipo, é bem Entendeu? impactante. Então, assim, eu me passei um tempo me perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Não é pra mim. Mas aí hoje eu sou apaixonada por língua portuguesa, por letras, né? Sou apaixonada, tanto que eu fiz uma especialização em língua portuguesa. Porque eu queria entender melhor. E aí hoje eu não me vejo mais bióloga. Só pra constar. Eu queria perguntar. Na verdade, porque eu tenho muita pergunta pra ela. Mas eu queria saber, você acha que essa questão da profissão que você atua ajudou no seu ministério atual? Com certeza. Eu acho que sim, né? Porque tu não. Por exemplo, timidez é uma coisa que tu já não tem. Tenho, amado. Tem. Eu acho que tem, porque é diferente. Né? É interessante porque todo mundo que olha fala assim: você não estava nervosa? Ixi, gente, você não tem noção. Todas as vezes, quando eu comecei, né, nesse processo de entrar mesmo no ministério, como, por exemplo, dirigentes, que era para ficar à frente, Uhum. me dava muita dor de barriga. Sério? Sério. Nossa, tipo de ansiedade? Sim. Nossa. Eu Fica aí. passei muito tempo. Eu chegava na igreja, dava dor de barriga. Eu vou logo no banheiro. É automático. Gente, mas cada um reage de uma forma. Sim, Tem sim, gente verdade. que fica com muita dor de cabeça, tem Sim. gente que fica, né, muito ansioso e Tem começa a gente que tremer. vomita. Tem gente que vomita. E eu conheço pessoas que vomitam, inclusive. Aham. E que está sendo trabalhada ali. Mas vomita. Mas é exatamente, cada um reage de uma forma. E eu sentia realmente um embrulho tão grande que me dava dor de barriga. Caramba, É uma dor na barriga muito grande, enfim, né? Mas eu sou tímida, gente. Aham. Mas assim, não a ponto de não travar, permitir né, que eu pregue o Sim. evangelho. Mas, Sim. assim, qual os pontos que você consegue ver positivo da sua profissão que lhe ajudou na questão ministerial? Para mim, a facilidade do falar. Sim. Porque assim, quando a faculdade não me ajudou, vamos dizer assim, na prática. Porque na faculdade você aprende a teoria.
Então, a entre a prática- teoria e a sala você prática vai tem um estar ali espaço sozinho, muito né? grande. Tanto Sozinho que no e tal. estágio eu sofri muito, assim. Pode crer. Eu estagiei no João Tiburcio, estagiei no Moreira na época, e eu sofri, É porque, outra realidade. exatamente, os jovens, né, tipo, você fazia pergunta, e eu nova, não sabia muita coisa. Então, assim, tanto que eu tive que estudar muito Aham. para poder dar aula, realmente, de gramática, de redação, enfim, eu tive que estudar. E aí, eu, muito nova, É. né? E aí eu cheguei, assim, foi até interessante uma história, que eu lembro que quando eu trabalhava no Vicência Castelo, estávamos no momento do intervalo, Uhum. pra vocês terem noção, eu era muito magrinha, gente, eu pesava acho que 48. Sério? Sério. Nossa. E aí, Mas eu pesava o dobro, eu peso o dobro que eu pesava antes. 48. Um pouco mais, na verdade. E aí eu era muito magrinha. E eu lembro que em um momento no Vicência Castelo, estávamos lá no intervalo, e eu lá entrando, né? Eu falei assim, gente, vamos. Aí o coordenador olhou pra mim, você está fazendo o quê fora da sala de aula? Sério? Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, mas eu sou a professora. Nossa. Ele brigou comigo que ia me colocar pra dentro da sala de aula. Ele quase chegou aqui, pegou o braço e vamos Mas foi tipo isso. Mas ele foi bem bravo. Ele falou assim, você está fazendo o quê fora da sala? Entre você também. Aí eu sou a professora, que ele não me conhecia. Foi no início, assim. Pra vocês terem noção, né? E eu sou muito grata, assim, ao meu pai. O meu pai, ele foi, assim, extraordinário, porque ele passou 4 anos. Eu morava no Miranda na época. Né? Tempo de chuva, tinha o rio, que enchia. É. Então a gente ia, não era nem pelo Jundiaí e Espírito Santo. Era Uhum. pelo outro lado. Caramba. Então, A assim, volta era todinha. muito. Que a gente vinha pela. Ai, gente, eu não lembro. Eu não lembro. Que tem aquelas canas lá. E aí a gente vinha. Era mais de 1 hora de viagem. Nossa. Caramba. E aí foi muito complicado, porque ele ia todos os dias. Eu saía do trabalho, que na época eu trabalhava, pagava a faculdade. Uhum. Eu saía do trabalho, ia pra parada do ônibus. Quando voltava era mais de 11 horas, meia-noite, né? Porque lá saía de 10 horas da noite ou mais. E acho que era até perigoso, né? Era. E aí eu saía Quando eu chegava em Goiânia, ele estava lá dormindo. Ele passava de 4 horas da tarde, que era o momento que eu saía pra faculdade Sim. de Natal, até meia-noite. Ele ficava Caramba. em Goiânia no carro, às vezes dormia no carro. Ficava sem comer, às vezes. Caramba, Ele só passou esperando. 4 anos dessa forma, por isso que sou muito grata. É porque ele também meio que Caramba. fez o processo, passou com o processo É. com você. E muito, todo, na verdade. Todo. Literalmente. Porque eu lembro que eu pegava o telefone. Meu Uhum. telefone não era isso, não. Nem lembro, não. Era bem antigo. Uhum. Eu pegava o telefone, pra vocês terem noção, eu tinha que colocar no ouvido dele. Ele dirigindo, eu ia atrás e ficava assim, ó. Com o telefone Caramba. no ouvido, com uma música muito alta. Uhum. Pra ele não dormir. Nossa! Caramba, boy. E eu lembro, acho que pra mim o mais impactante durante esse processo da faculdade foi quando íamos pelo Espírito Santo e a gente não viu. Tinha um boi na frente assim, na estrada, porque lá é muito perigoso, né? Sim. E chovendo. Nossa. E aí o meu pai bateu de frente, eu tava atrás. No boi? Sim. Eu estava atrás e eu estava sem cinto, sem nada, porque eu Caramba. tava praticamente dormindo. Uhum. E eu lembro muito, foi muito. Ainda tenho essa cena. Uhum. Quando eu abri o olho, eu só vi o boi fazendo assim, em cima do carro. Nossa! Meu Deus, boy. E aí, interessante, porque o meu pai ele não estava com o cinto. Uhum. E o vidro ficou aqui. Nele. E ele não sofreu nada. Chegamos em Livramento de casa. Deus. Chegamos em casa totalmente assim. Assustado, Eu né? Tudo- assustadíssima. E eu fiquei. E pra vocês verem, nossa, a gente não tinha dinheiro pra consertar o carro. Caramba. E no outro dia eu ia pra faculdade. E estava chovendo. E aí eu lembro que nossa, foi muito forte assim pra mim, porque a ousadia, né, a disponibilidade, o amor. E aí eu lembro que quando a gente vinha do Miranda, ele colocou assim um plástico Uhum. na frente e ele foi o caminho inteiro. Ele foi e voltou com a cabeça fora do carro. Caramba. Nossa. Chovendo, levando Água chuva no na cara. rosto. Caramba. Então, assim, a gente passou por muitas coisas assim. Né? O carro ficar no rio, enfim. Sempre eu chegava em casa 1 hora da manhã,
todos os dias. Então foi um processo muito... foi importante para mim ter passado, porque eu valorizei o processo. Sim. Às vezes, quando você tem uma coisa de mão beijada, você não valoriza o processo. Verdade. Verdade. Então é necessário que você realmente valorize. E para você valorizar, você precisa realmente passar por alguns obstáculos para poder valorizar o processo, entende? Então, para mim, assim, foi a atitude do meu pai e da minha mãe. Minha mãe não dormia, gente. Minha mãe, quando chegava em casa, ela falava assim: minha filha, você demorou. Eu já tomei uma garrafa de café. Nossa. Caramba. Ela de E meia-noite e meia. Ela tomava uma garrafa de café. Caramba, velho. Parece um amigo meu. Ela tomava, eu não tô nem brincando, ela tomava uma garrafa de café. E a garrafa de café da minha casa, até hoje, é a mesma garrafa de café. Pra você ver. Não a é qualidade. aquela garrafa de café pequena. É aquela garrafa de café grande. Eu disse, mãe, eu não acredito que a senhora tomou essa garrafa. Tomei a garrafa de café, porque ela ficava preocupada. Aí pra você ver como Eu já é. falei demais. Né? Não, é assim Não, mesmo. foi você. Não, pra você ver como é uma pessoa. Porque, tipo assim, ela passou por um processo que é extremamente duro de estar sacrificando, Sim. estudando, morar distante, morar 2 vezes distante, porque tipo, não morava na capital, morava na cidade pequena, no interior de uma cidade pequena. Fazer isso e tipo, ela não fez isso sozinho. Os pais dela abraçaram a causa de realmente estar se sacrificando, porque tem algumas coisas que, mesmo ela se sacrificando, era impossível para ela. E eles estavam lá, tipo, ajudando e fazendo. O que ela não conseguia, eles estavam lá fazendo, se sacrificando. E foi 4 anos nesse rojão, eles 3 nesse processo. E aí, para completar a situação, quando eu estava prestes a terminar a faculdade, eu falei assim, mãe, eu vou fazer uma especialização. Ela falou assim, você é doida? Como é? Quando eu estava terminando a faculdade, acho que... Não, eu tô dizendo a reação também. Como é? tipo assim, Tipo você tá seringa. ficando doida, você vai fazer especialização. Aí eu falei assim, e são nos sábados. Aí ela pensando, 4 anos de E novo. aí, e eu falei assim, mas eu preciso fazer. Porque era na UFRN, na época eu fiz na UFRN, e assim, eu estudava a semana toda, trabalhava a semana toda, e no sábado eu ainda ia para a especialização. Caramba. Nossa. Mas para mim foi muito bom, Uhum. né? Na verdade eu me considero esperto, porque eu terminei a faculdade, eu fiz um acordo com a UFRN, eu terminei a faculdade, entreguei o diploma e já recebi a especialização. Então quando eu me formei eu já era especialista. Tô pensando em fazer isso Olha. também. Caramba. Mas tu Mas gostava porque- mesmo, né? Gostava. Era a minha Caramba. vida, assim, era estudar, Pra quem me conhece, me conheceu naquela época, apesar que hoje não é que eu não estudo, hoje eu faço Uhum. teologia, né? É. Mas Sim. a dedicação que eu tinha, aquela coisa, né? Porque era isso. Entendeu? Era isso, era estudar. Então, eu gostava. Tanto que a minha mãe brigava comigo. Que eu chegava de madrugada, eu ia comer o meu feijão com arroz, o macarrão, que era o que eu comia de noite. Não era que ninguém viesse com bolachinha, que não dava sustância, não. Assim, Era o almoço. mãe, cadê o meu feijão? Comia, gente. E a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, as pessoas dizem, né? Eu não vou comer feijão à noite. Gente, Apoio, tem isso não. entendeu? Né? Besteira. Silvana é raiz. Besteira. O que sustenta é comida de panela. É Aquelas verdade. comidas, né? Enfim. E aí, depois de comer, eu já ia fazer trabalho, porque no outro dia eu ia trabalhar. Nossa. E aí, às vezes, minha mãe. Eu lembro que é porque era tudo muito escuro lá em casa. Uhum. Aí eu ficava na parte do meio da casa, com o computador, que era o meu era netbook na época, né? Hoje em dia não existe mais. E aí eu ficava com o netbook, só a luz ali, ficava estudando. E ela falava assim: você vai ficar doido. Tu dormia quantas horas por dia, por curiosidade? Dependendo da quantidade de trabalho. Então, às vezes eu dormia 3, às vezes eu dormia 4. Caramba. Nunca E aí, 8. mãe? Assim, às vezes dormia 3, às vezes Caramba. dormia 4, É. às vezes eu nem dormia. É, desse jeito. Mas Caramba, vai. era isso. Não, eu tenho uma pergunta. No caso, essa é mais ministerial. Como foi que tu descobriu o teu chamado? É, isso eu também queria saber. Na verdade, acredito que para você descobrir o chamado é sempre o processo. Eu sempre falo de processo porque a nossa vida é um É um processo. processo. Sim, sim. E aí, acho que inicialmente, Igor, que é o meu esposo, né? Ele teve a confirmação, mas depois, logo, ao mesmo tempo, na verdade, podemos dizer assim, a gente teve. E aí, só que assim, a nossa igreja é muito também pela essa questão do reconhecimento. A igreja reconhece o teu chamado. E aí as pessoas começam a olhar para você e ver, nossa, né, tem esse dom e tá fazendo isso. Enfim. Ah, ele falou sobre isso no
coisa. Isso. Se vocês quiserem assistir muito, também. é muito essa gravar questão da dedicação e pelo reino, e as pessoas começam a reconhecer o teu chamado. Sim, Seja em qualquer área, seja na dança, seja na intercessão, seja, né? Tá sim, entendendo? sim. E é algo que acontece, como é que eu posso falar? Simples. De uma forma de uma natural. Forma natural. Sim. Casual, né? Tá entendendo? Não é Aham. porque depois, vou fazer, não. É uma coisa simples, Sim. vai acontecendo, e você vai se entregando ao reino, você vai né? Vai se realmente, enfim, é dessa forma que acontece. E aí, inicialmente a gente não queria aceitar. Né? A gente recebeu esse chamado, tanto eu quanto ele, e aí isso não é Mas uma regra. no teu caso, o carinha que falou com ele falou contigo também? Isso. Foi? Não é uma regra de tipo assim, o meu esposo tem um chamado pastoral, vai ser pastor, ela também vai ser. Mas algo que eu aprendi, porque às vezes pode ser diferente, É, sim. Sim, mas sim. algo que eu aprendi aqui, precisamos caminhar no mesmo propósito. Sim, por mais que tipo, não seja o Entende? mesmo chamado, seja alguma coisa que Isso. complemente o outro. Existem pastores e a esposa que é líder de intercessão, é líder de outras coisas. Então, e não é uma regra, entende? E algo que até no curso de teologia que eu aprendi, e foi muito para minha vida assim, muito edificante, é que realmente o meu chamado é o meu chamado, entendeu? E isso eu não posso fazer com que reflita isso na vida da minha família completa de uma forma negativa. Sim, sim. Entende? Sim. Tipo assim, a minha filha tem 5 anos. Então, assim, pra ela não entende muitas vezes as renúncias. Sim, sim. Verdade. Entende? Ela não entende, porque ela tem 5 anos. Aham. E eu não posso colocar isso em cima dela. Sim. Porque é o nosso chamado, mas através de todo o diálogo, dela vendo aquilo, vendo o nosso chamado, vendo isso, ela entende que isso é amor pelo reino, que é viver pelo reino, que até o momento dela querer. A palavra de Deus fala que precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve Sim, andar, sim. Verdade. para que quando ela cresça, não se desviar do caminho. Entende? Então, muitas vezes as pessoas aprendem através do nosso chamado, Sim. através do nosso exemplo. Sim. Não adianta a gente ficar falando, Rubi, você tem que fazer, você vai, quando você ficar adulta e tiver que escolher, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. É Deus que vai chamar. Exatamente. E aí vai ser o chamado dela. Só que vai ser um chamado dela que, ligado ao nosso, vamos viver o mesmo propósito chamado que especial, né? realmente o reino de Deus. Sim. Com Entende? certeza. Então, não queríamos aceitar, na verdade. Porque a gente gostava de servir no cantinho. Aham. O negócio lembro faz que a assim gente por trás de falava. bastidores. A gente falava assim, não, a gente quer servir, mas deixa a gente aqui no cantinho, deixa a gente no acolhimento aqui, mas, né, vamos aqui arrumar isso aqui e tal. E a gente não queria, de forma nenhuma, que as pessoas olhassem pra gente e falassem assim, né, eles têm chamado pastoral. E aí foi difícil pra gente, foi um processo. E eu lembro que Igor falava assim, vamos pedir confirmação. E a gente já tinha confirmação, mas vamos pedir mais confirmação. Vamos ter mais confirmação pra essa vez. E a confirmação, assim, que foi ponto final, foi quando houve uma conferência em Goiânia, que um rapaz, Fanuel, Sim, sim. cantor, Sim, né? eu lembro. Ele é ministro e tudo. E aí ele foi para nesse dia, ministrou e tudo mais. E no final do culto, quando a gente saiu, ele olhou para Igor, ele falou assim, quando eu olhei para você, eu lembro que a gente estava na frente, na parte da frente. Quando eu olhei para você, eu vi um pastor. E aí ele falou assim, você, pastora? E aí pra gente falou assim, pronto, é isso. Já é isso, tem que ir. Não tem para onde ir. Aham. E aí foi aquele momento que a gente entendeu que era isso e começamos a caminhar de acordo. Sim. Entende? Começamos a caminhar de acordo, a se alinhar realmente ao que Deus tinha nos chamado. Caramba. Mas, tipo assim, beleza, você descobriu seu chamado, você aceitou qual era o seu chamado, mas como foi o momento que disseram, ei, Silviane e senhor pastor Igor Germano, vocês vão fundar uma igreja em Pipa. E aí, como é que foi? Foi um processo também. Porque Não, eu imagino, aí falou, vamos marcar eu quero marcar uma reunião com o Igor e com o Silviane. Aí você chega lá na sala, tem 3 pessoas, aí começa a conversar, aí pá, chega no assunto, vocês vão abrir uma igreja em Pipa. Aí qual a reação de vocês, o impacto? Pra falar a verdade, assim,
foi longo esses momentos, a gente não sabe, eu não sei algo específico a dizer, tipo assim, vocês vão agora para Pipa. Uhum. A gente morava em Pipa, então assim, a gente começou a participar de células em Pipa, eu lembro. e aí foi caminhando dessa forma. Acho que o pessoal fez as contas. Eles moram em Pipa, eles têm um É. chamado pastoral, eles já cuidam de células, Pode então passar. E aí a pastora Sônia começou a investir em nossa vida, Uhum. né? Realmente começamos a ter discipulado, e aí fomos colocados como dirigentes para ficar mais à frente ali. E aí a pastora Sônia falou assim, vocês vão passar por todos os ministérios. Eu acho que a única coisa que eu não fiz foi dançar, Uhum. né? Mas Ainda a tem maioria ali eu servi. E aí passamos por praticamente todos os ministérios. E aí foi esse processo, né? Depois que foi se caminhando. Até o momento de a pastora Sônia falar que iríamos estar à frente da igreja. E aí foi outra questão, né? Assim, porque era algo que entendíamos como muita responsabilidade. Sim. Entendeu? Então, assim, para a gente também entender isso, que Deus tinha nos chamado para isso, Foi outro processo. foi. Porque sabe, eu acredito que todo novo assusta as pessoas. E tanto eu quanto ele, não é que tínhamos medo, mas sabíamos que como se referir ao reino de Deus, estão entendendo? Sim. É diferente. Entendeu? É diferente. É diferente de você, quando a gente fala de ir lá na frente, de pregar a palavra, sabemos já a responsabilidade. Uhum. Sabemos que tudo que sai da nossa boca é para o povo, Sim. para as pessoas. E que aquilo, de alguma forma, vai entrar no coração das pessoas, porque a palavra de Deus é viva. Eu creio que todo mundo que entra na nossa igreja não sai de coração vazio. Né? Que a palavra de Deus é viva e é plantada ali. E dali há uma transformação, uma certa transformação. Então é responsabilidade. Mas algo que a gente fala hoje, já nos perguntaram isso. E se, de repente, o que é que hoje te faria desistir? Algo que a gente sempre fala, nada nos faria desistir. Não é uma opção pra gente. Sim, sim. É algo que Deus nos chamou até morrermos, né? Sim. E a gente ama isso. Tanto que as pessoas falam assim, mas vocês estão cansados? Gente, claro que sim, em algum momento, né, tem trabalho, tem casa, tem tudo. Em algum momento a gente se sente cansado, mas nunca desistir. a gente luta Sim. para não se sentir desanimados. Sim, sim. Entendem? E a gente ama isso. A gente ama cuidar das pessoas. A gente ama estar à frente da igreja porque é como o Igor fala, né? É o nosso povo, é o povo de Deus que Deus nos confiou. Enfim, e a gente considera muito família. Então a gente ri Sim, junto, a gente brinca junto. Sabe? É todo mundo junto. É uma família realmente, como foi na festa da colheita, né? A gente dançou, a gente brincou, a gente se divertiu. Foi maravilhoso. É muito chamado mesmo, né? Porque, tipo, vocês se conheceram de uma forma meio que engraçada, né? Até tu e Igor. Eu acho que não precisa falar disso. Aí, tipo, foi uma coisa muito chamada, porque vocês se conheceram um curto período de tempo e, tipo, do nada tu tava do lado dele e vocês voltaram pra igreja, aí vocês eram pastores e estão aqui, tá ligado? É, tipo, é muito chamado mesmo. Exatamente. A gente se conheceu no Muay Thai aqui em Pipa. Eu era professora. De Muay Thai? Não. Magrinha sendo professora do Muay Thai. Não, porque ela falou, a gente se conheceu no Muay Thai e eu era professora, como assim? Tu dava aula de Muay Thai, eu não sabia. Inclusive, ele achava que eu era aluna também, assim, da escola, que eu era muito magrinha. Uhum. Mas enfim, né? A gente se conheceu no Muay Thai. Ali, realmente, por incrível que pareça, mesmo vivendo realidades diferentes, porque era uma realidade diferente da outra, mesmo assim, eu sempre falo isso, porque foi muito real. Uhum. Quando eu olhei pra ele, apesar da realidade diferente, eu sabia que era ele. Passou um filme assim Mas na eu cabeça. era muito doido. Porque assim, eu era cristã, ele estava afastado, mas eu era cristã. O que é que eu entendia na minha mente? Não, eu vou casar com um rapaz cristão, que Deus, tanto que eu falava para Deus, Senhor, eu quero um rapaz cristão que
né, esteja no mesmo entendimento que eu, na mesma visão e tudo mais. Meu Deus. Né? E Deus muda totalmente o rumo. Mas eu creio que tudo é propósito. Sim, com certeza. Entende? Que se eu não tivesse... que não é o conselho que eu dou, né? A gente, o nosso processo de relacionamento não foi legal. O aconselho, realmente, o conselho que eu dou é seguir todos os jovens. Seguir tudo direitinho. Orar, né? Conhecer a família. Passar por esse processo de namoro. Tudo com muito respeito. Sim. Sabe? Porque quando você respeita um ou outro, você está amando a Deus através disso também. Então, assim, ter esse processo de namoro, noivado, continuando também com o mesmo respeito até chegar ao casamento. Entende? Para que também o casal possa respeitar isso e valorizar esse processo. Falar assim, nossa, Deus, né? Tem nos honrado, né, até aqui. Exatamente. Sim, então, sim. Isso é incrível. E a gente não respeitou isso. E pagamos o preço. Né? Passamos por muitas coisas. Eu sempre falo isso. Se você pular algum tipo de estágio, você vai passar por algo que você não precisaria passar. Sim, Tem verdade. que vai estar preparado, né, também. Isso. Então, a gente passou, eu e ele, passamos por situações que não precisaríamos ter passado. Sim. Acho que até a questão do Entendeu? processo, por exemplo, você está passando aqui um processo, é uma escada. Quando você passou no primeiro nível do processo, você se adaptou ao primeiro nível, aí você segue para o segundo, você se adapta ao segundo nível, aí você vai para o terceiro, assim sucessivamente. Então, quando você chegar no final, você passou por todo o processo, você passou por todas as vivências, então meio que você está pronto e você agora merece o troféu por conseguir passar por tudo. Mas quando você pula daqui para cá, tem toda a vivência que você deveria ter passado, mas não passou. Aí você vai sofrer para se adaptar, na marra. Isso mesmo. E aí acaba que muitos jovens, isso me preocupa na sociedade hoje, né? Acaba que muitos jovens não fazem isso. Não procuram realmente entender que eles precisam passar por isso. Entende? Porque foi muito conturbado. Então, assim, eu tive que fazer muitas escolhas difíceis. Ele teve que fazer muitas escolhas difíceis. Abrir mão de algumas coisas, né? Também. Entendeu? E aí, a gente não precisa. É só a gente entender que Deus pode estar no nosso relacionamento, que a gente é muito bom passar por isso, é muito bom passar por todo o processo. Então, infelizmente, queria até falar o contrário, mas o nosso relacionamento inicial não foi um exemplo bom. Foi e não é que aconteceu mas deu certo com o Igor, e Silviane vai dar certo comigo também. Não arrisquem. Não é melhor Sério de mesmo, seguir né? o certo e no Sério duvidoso. mesmo que você quer arriscar? Não arrisque, porque não é inteligente, é burrice. Então, realmente, o que aconteceu da forma que aconteceu, tivemos que fazer várias coisas, mas deu certo, glória a Deus. Né? Vai fazer 8 anos que estamos casados, então, pra gente, entendemos que é um propósito de Deus. Sim. Mas não quer dizer que o que aconteceu com a gente de dar certo pode acontecer com você. Não estou dizendo que não vai acontecer, né? Para quem está assistindo. Mas eu estou assim também. E de repente, né, vai acontecer também como Silviane, deu certo. Posso ficar que não, é bom não arriscar, né? Sim, verdade. É bom não arriscar. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tu falou inicialmente que estava na faculdade, estava assim, muito engajado com as coisas do mundo e teve uma dificuldade de aceitar Jesus. E a tua amiga te convidou e tudo mais. Mas na época, quando ela te convidou, já era para a igreja anglicana ou era outra na época? Não precisa citar. Na época era outra igreja. A anglicana eu conheci através de Igor. Porque ele era ali que ele se sentia em casa. E aí ele me levou lá na igreja, a anglicana. Para mim foi um pouco difícil. Processo de adaptação, né? Para se adaptar, né? Mas, assim, pode falar que eu tinha uma outra pergunta. É. Como assim, se assim, tu sentia um avivamento na anterior e tudo mais? Se realmente tu sentia pertencimento de apenas não se tornar alguma coisa habitual. Eu tô indo lá todo domingo, toda quinta, mas realmente se você tava lá e tava sentindo Deus, assim. Não, sentir Deus com certeza, né? Aí depende da forma que você está. Que será que, independentemente, aliás, da forma que você está aberta para receber? Então, assim, a palavra de Deus fala, né, que onde está 2 ou mais reunidos ali, ele também estará.
Então, Jesus estará ali naquele momento. Então, claro, né? Em muitos momentos eu sentia Jesus. Mas, para mim, foi um pouco complicado. Né? Porque, assim, eu conheci o serviço, eu conheci o propósito do servir, a importância de ser cuidado um a um na anglicana. Então, isso foi o diferencial para mim. Sim. Entendeu? Porque você já tava lá, botando isso. Na outra massa. igreja, para mim, é tipo assim, eu não servia como eu sirvo hoje. Uhum. Então, o serviço para mim se tornou algo essencial, porque é onde realmente Deus age, entende? Sim. Em mim, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que tipo, não se torna apenas receber. Tipo, eu recebi, mas eu Isso. tô oferecendo para outras É, pessoas. exatamente. Isso. Então, era dessa forma. Então, em outra igreja, eu não estava tão aberta para isso. Sim. E era diferente. E acaba que é diferente, porque são igrejas diferentes, né? A forma de entender certas coisas é diferente. Né? Então, para mim, eu conheci mesmo o meu chamado. Eu nem sabia o que era chamado, gente. Pode crer. Então, assim, eu nem sabia o que era isso. O que era isso? Quando eu cheguei na anglicana, foi que eu fui entender o que era chamado. Uhum. E como era importante servir. E como era importante ser cuidado. Né? E como era importante ser amada e se deixar ser amada. Independentemente da forma que você está. Então foi na anglicana que eu consegui realmente sentir isso e viver isso. Eu acho que essa parte do cuidado individual é muito importante, porque às vezes você entrou na igreja e tudo mais, você está no processo de querer mudar, só que às vezes você está muito preso por algum problema, só que por ser muito grande para você, é difícil você lidar com aquele sozinho. Então você precisa de uma ajuda, só que é difícil você chegar e compartilhar com alguém sem alguém meio que dar a iniciativa, porque você primeiro a pessoa tem que mostrar que tá confiando em você e tudo mais, para depois você confiar nela. Então acho que eles têm uma importância. E você então não vê, quando, por exemplo, aqui na igreja, se chegar alguém querendo te ajudar e tudo mais, você não vê que ele tá fazendo aquilo por obrigação, mas ele tá realmente fazendo alguma coisa que em um momento alguém fez por ele, sabe? A gente é uma igreja muito recíproca, de você oferecer alguma coisa que recebeu antes. É verdade. Amém. É desse jeito. Não, mas tipo assim, beleza, tu foi lá, veio pra cá, mas eu tenho uma dúvida. Tu falou que lá antes não servia e tudo mais. No caso, não servia, né? Na igreja anterior? Eu não servia da forma que eu sirvo hoje. A única coisa que eu fazia era cantar no grupo da Isso eu não da sabia. juventude. Ela Eu cantava. cantava. Você tem um ela dom de cantou- levita. Ela Não, cantou uma aonde? Você vez. tá falando? Na outra igreja? Não, em geral, eu não sabia que você cantava. Eu cantei na Ela cantou anglicana há também. algum tempo. Foi. Eu entrei no ministério, fiz teste, passei por todo o processo. E passei no teste, fiz o estudo e cantei na anglicana. Pode acreditar. Então, tu Eu lembro disso aí, eu era lembro. aquela criança super talentosa que, tipo, tinha o dom de Era. cantar. Ela queria estar em todos os ministérios. Não, mas era... porque eu passei... Com 12 anos, eu entrei em um coral. Que era o Corângeles, Uhum. de Goiânia. Eu passei 8 anos no Corângeles. Caramba. Aí, eu viajei bastante, né? Eu não sei fazer muita conta, mas de 12 anos até eu entrar na faculdade. Eu fiquei no Tu entrou coral. com quantos anos na faculdade? Com 19. Ah, sim, tem essa É. parte. Terminei com 18, porque eu repeti um ano. Uhum. Terminei com 18 e entrei com 19. Aí, mas no caso, quando tu tava nesse processo de cantar, tu falou, tu teve um processo de ter que treinar bastante, ou aquela pessoa que já tem aquele dom nato de cantar? Quando eu entrei onde? Não, assim, quando começou a cantar no coral. Não, eu fiz um teste. Passou de primeira? Passei. Olha aí. Ela tinha um dom já. Tá vendo? Não, mas era... Gente, assim, eu era 12 anos, eu era Aham. adolescente, então tinha uma outra voz. E aí acabou que eu passei. Passei 8 anos. Uhum. Acho que é 8 anos, mais ou menos. No coral. E pra mim foi um processo muito bom, foi incrível, né? Assim, muita aprendizagem. Mas chegou o momento, até fiquei com um pouco de dó, mas chegou o momento que eu tive que escolher. Sim. Porque eu não dava mais conta. Eu trabalhava. Inclusive, quando eu era mais jovem, não que eu seja velha, né?
Mas quando eu era mais jovem, eu trabalhava os 3 horários. Caramba. Nossa, tinha 3 empregos. É. Pra vocês terem noção, eu terminei a superou o faculdade. É isso. Quando eu terminei a faculdade, que eu vim pra Pipa, foi logo depois. Eu vim pra Pipa, eu comecei a trabalhar. Eu era Miranda, Barrocas e Pipa. Nossa, Caraca. Você veio fazer turnê lá na Era, na literalmente. escola. Eu trabalhava em Pipa, aí, não, no Miranda de manhã. Aí vinha pra Pipa à tarde e voltava de 5 horas da noite. Às vezes o Rio cheio, ia Caraca, por Jundiaí velho. sozinha de moto. nossa. Muitas vezes, gente, não sei como que eu nunca fui assaltada, porque o Espírito Santo de Deus estava comigo. Caramba. Porque, meu Deus do céu, já levei queda de moto, vindo pra Pipa, e vim, assim mesmo, com a perna rasgada, foi assim. Nossa. Passei muita coisa, mas eu passei, acho que uns 2 anos, assim. Uhum. Acho que 2 anos, mais ou menos. 1 ano, alguma coisa, ou 2 anos, assim. Trabalhando os 3 horários. E aí eu chegava, quando eu saía de Pipa, que eu já ia direto para Barrocas. Quando era por cima, né, que o rio estava cheio, eu passava pelo Miranda e iria para Barrocas. Eita. Ia para casa, ela era até 10 horas da noite a aula, 10 e pouco. Eu chegava em casa 11 e pouco da noite. Só usar rodeia. Aí Então, no outro dia fazer a mesma coisa. Pra que o nosso tempo tá quase esgotando aqui, mas é uma última pergunta que eu queria saber. Como é que foi pra tu, tipo, essa reviravolta toda de tu morar com teus pais e tal, aí depois tu casar e ser mãe? Como é que foi isso pra tu? Como é que tu viu essa reviravolta toda na sua vida? Você sempre quis ser mãe? Sempre teve desejo de ser mãe? O que você Porque, pensava a assim, respeito? Como eu estudava muito Hum. e trabalhava muito, era uma coisa que não passava na minha cabeça. Uhum. E aí, quando eu conheci Igor sempre quis ser pai. Sim. Sempre. Mas aí, inicialmente, eu tive que me acostumar, né, assim, com tudo. Uhum. E para mim foi um pouco complicado. Porque eu ainda tinha aquela coisa, né? Eu ainda pensava, vou fazer mestrado, fazer doutorado. Hoje em dia eu não penso mais nisso, não. Sabe quando a gente já deu. Não dá. Mas eu acho que é por fase, tipo, às vezes a gente Mas pensa. exatamente. E hoje eu nem me vejo mais Uhum. vivendo aquilo, gente. Trabalhando 3 horários. Sim, Hoje em sim. dia eu quero trabalhar né? Uhum. E dois eu tô trabalhando agora. Mas eu não me vejo assim. Sim. Tem coisas que eu fiz lá, mas é É porque porque é outra mentalidade, né? Tu era era a minha mais jovem. vida, então, assim, era o que eu fazia, eu me dedicava Sim. àquilo. Hoje em dia, obviamente, eu não me vejo mais fazendo isso. Uhum. Mas tive Rubi, né? Tive Rubi, ela hoje está com 5 anos. E aí amo minha filha. É desse jeito, mas. É desse jeito. Não, Hã? não, eu tenho uma pergunta. Ah. Acho que pode ser a última pergunta, mas porque essa é curiosa. Claro. Vocês gostam de Eu perguntar? acho que o pessoal que vai ver também vai gostar bastante. Qual foi a maior renúncia pra você no seu ministério? A maior renúncia. Que tu viu, Eita. nossa, isso vai ser difícil. Eu não sei te dizer. Acredita? Eu não sei, assim. Será que foi Específico abrir pra mão? pensar agora. Ah, Como é que foi abrir mão, tipo, do teu pensamento antes, tipo, estudar demais e tal? Ter uma vida mais Dimi- tipo, só de- pra você, entendeu? Diminuir a quantidade de emprego, eu tinha 3 empregos, vou trabalhar agora só com um emprego É. pra poder me dedicar um pouco mais ao ministério. Ou a É. minha família. Não, para o ministério não, mas a minha vida profissional Sim. sim. Para o ministério realmente eu não lembro de aquela coisa assim. Renúncia, eu tive muitas, né? Uhum. Eu fiz muitas renúncias. Muitas mesmo. Só que assim, agora especificamente falando, né? Eu não lembro. Uhum. Mas com certeza a gente em toda a nossa vida, em todo o ministério, de alguma forma, tem muitas renúncias. Mas Ah, por exemplo, sei lá, tu tinha algum projeto que a longo prazo, sei lá, por exemplo, o mestrado ou o doutorado, talvez fosse uma renúncia, porque tu pensava sobre isso, mas depois que tipo, Deus te revelou que tu poderia ser pastora futuramente, tu renunciou a esse projeto. Ou, por exemplo, quando casou com o Igor e tudo mais. na verdade, casar com o Igor foi algo que somou, Uhum. né? Porque, na verdade, eu tenho entendimento que se não fosse por ele, eu não teria.
Sim. não estaria aqui. É porque foi um chamado, né? De É, vocês porque dois. foi um conjunto. Né? Sim. Eu provavelmente estaria fazendo outra coisa, porque foi através dele que eu conheci a anglicana, que eu entendi o que era chamado, que eu fiz, né? Que a gente recebeu esse chamado, enfim. Mas essa questão da renúncia, em algum momento a gente fez, eu fiz, né? Tive que tomar certas decisões, de renunciar muita coisa da nossa vida mesmo, pessoal, para a gente poder, de alguma forma, estar diretamente no reino. Entende? Sim. Então, assim, em alguns momentos a gente teve que abrir de mão de alguma coisa que fosse pessoal nossa. Tá entendendo? Mas não, foi uma renúncia, mas hoje a gente não vê mais como um peso. Sim. Que já... Entendeu? A gente não vê como um peso, mas sim como algo que veio que na vida a gente tem que tomar decisões. Todos os dias a gente toma decisões. É, verdade. Entende? Então, assim, a sua decisão hoje pode, dependendo, pode mudar a tua vida inteira. Sim, com toda Verdade. certeza. Entendeu? Pode mudar a tua vida inteira. Então, a decisão sempre vai existir. Seja ela mais difícil que possa ser tomada. Vai existir. Hoje, eu tenho uma família, né? Então, assim, para mim é o maior presente de Deus. Né? Então, para mim eu ter renunciado mestrado, doutorado, valeu a pena. Com certeza. Com certeza. Porque inicialmente eu tive tantas desilusões que para mim eu nem ia casar mais, gente. Nossa. Tá entendendo? Mas é sério. Eu fui tão machucada na minha juventude com relação a isso que eu nem, tipo assim. E aí conheci Igor, assim, meu Deus, é ele. Pronto. Vou casar com É ele. o gato. É o gato. E o mais engraçado, porque assim, ele não, vamos dizer assim, não sentia isso Sim. inicialmente. Mas o mais engraçado é que... Sabe também porque ele é muito apático. E ele não sentia isso. Eu falava assim, mas eu não dizia pra ele que era Sim. ele que eu ia casar, Uhum. né? Acho que seria um pouco estranho inicialmente. Eu vou Não, casar mas com você. nem depois. Uhum. Eu não fiquei, né? Não. Quando eu casei, casei. Ponto. Né? Tem que fazer o que é certo, né, gente? Verdade. Não, mas uma coisa que eu acho importante que você falou, porque muitas pessoas veem você hoje em dia no que vocês estão vivendo agora, então eles não viram o processo que vocês passaram. Só quem estava assim realmente do lado consegue saber, ou quem ouviu e vai estar ouvindo esse testemunho. Então é interessante eles notar que, por exemplo, quando eu perguntei sobre a questão de renúncia, tipo assim, no momento que você renunciou sobre algo, foi difícil, então porque você estava renunciando de alguma coisa sua, da sua natureza humana, naquele momento era muito difícil porque você era apegado àquilo. Só que depois, quando você renunciou, você aceitou mais de Deus, sabe? Então, se para qualquer pessoa que estiver vendo isso agora, se às vezes Deus está pedindo alguma coisa para você que é difícil, pode confiar que vai valer a pena. Verdade. E seja em qualquer área da vida, né? Sim. Porque às vezes, quando Deus pede para renunciar a alguma coisa, seja, enfim, questões financeiras, familiares, né? Seja questões. E Deus pode fazer isso. Porque às vezes a gente coloca. Porque a gente está colocando aquilo à frente de Deus. Isso é verdade. Entendeu? E a palavra de Deus fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, muitas vezes, às vezes até inconscientemente você começa a colocar as coisas à frente de Deus. Sim. Com certeza. Entende? Não, eu amo isso, eu amo isso. Entendeu? Eu não amo aquilo, eu não amo Deus. Entendeu? Porque às vezes inconscientemente você começa a agir dessa forma. E quando Deus te pede para renunciar aquilo, é difícil. Como foi difícil eu renunciar de alguma forma o mestrado, que eu pensava nisso, né? Doutorado e tudo. Pensava. Mas hoje, nem me arrependo. Nem mais faz mais falta. Hoje em dia nem contribuiria, na verdade, tanto Sim. assim. Né? Não estou dizendo que ninguém faça mestrado, não, gente. Deus sabe, né, que trabalha com cada um de uma forma. Sim. Entendeu? Hoje eu estudo teologia. Né? Eu estou fazendo teologia. Mas na minha área de língua portuguesa, mestrado, doutorado, para mim não. Já foi, já deu o que tinha que dar. Já foi. Tá trabalhando, tá Sim, feliz. há pausa para todas as coisas. E agora já é uma outra temporada que você tá vivendo.
Isso aí. E essa foi a nossa entrevista aí com nossa Nossa amada Silviane, pastora. motoqueira, lutadora É. de Muay Thai. Ixi. E é isso aí. Deixa o like aí, se inscreve aí pra ver mais vídeos, né? Vejam aí também nossos vídeos, tem muita gente legal aí que já participou aqui. E vai ter muita gente ainda legal que vai vir aqui sentar nesse lugar e vai falar sobre suas histórias. E é isso aí, galera. Valeu! Valeu!